Vamos continuar na nossa série de mensagens Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Nós vamos para a parte 65. O título de nossa mensagem é O Caminho da Cruz. E hoje nós vamos concluir o segundo grande sermão do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus tem 5 grandes discursos. O primeiro é o Sermão do Monte. A gente pregou o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7. É um dos sermões mais importantes da Bíblia. Se você não entende, volta lá no YouTube e assista aquela série de novo, porque é um sermão de Cristo muito importante. E leia Mateus 5, 6, 7 em casa. Em Mateus 10, vem o segundo grande discurso de Cristo no Evangelho de Mateus, que é o discurso aos apóstolos. O discurso aos apóstolos, é esse que nós estamos estudando aqui. Depois vem Mateus 13, que é o discurso das parábolas. Mateus 13 é o discurso das parábolas. Aí é o terceiro grande discurso de Cristo. Depois vem Mateus 18, que é o discurso da igreja. O discurso da igreja, Mateus 18. E o último é o sermão profético. Começa Mateus 24 e 25. O sermão profético é o quinto e o último grande discurso de Cristo no Evangelho de Mateus. São 5. Então a gente está terminando o segundo hoje. Então, já que nós vamos terminar, vamos recapitular o que nós aprendemos no discurso apostólico. O discurso apostólico. Então vamos recapitular. Então, vocês estão em Mateus 10, né? Eu vou falando alguns versos, você vai passando o olho para a gente lembrar, tá? Então, do verso 1 até o verso 7 é o envio dos 12 apóstolos. Ele envia os 12 apóstolos para pregar em Israel. No verso 8, ele diz que os apóstolos, ao serem enviados para pregar em Israel, eles iriam realizar sinais e prodígios e milagres igual de Jesus. Então, eles recebem poder para realizar os mesmos milagres que Jesus realizava. No versos 9 e 10, existem orientações sobre o que eles poderiam e não poderiam levar. Do verso 11 ao 15, existe orientações, advertências que em alguns lugares eles seriam bem recebidos, em outros lugares eles seriam mal recebidos, e existe a advertência de que quando eles fossem mal recebidos, isso teria uma consequência ruim para aquele lugar, e quando eles fossem bem recebidos, teria uma consequência boa. Do verso 16 até o final do capítulo, o foco é advertir aos apóstolos sobre a perseguição que eles sofreriam e que a igreja primitiva sofreria. Então, os apóstolos teriam que saber que enquanto eles cumprissem a missão de fundar a igreja, de propagar o ensinamento de Jesus pelo mundo, eles seriam muito perseguidos e, consequentemente, as igrejas também. E aí nós vimos no verso 23, que foi o assunto da pregação da semana passada. No verso 23, Jesus, ele profetizou que em meio à perseguição dos apóstolos, haveria um julgamento de Cristo para punir os perseguidores dos apóstolos. Então, os apóstolos Pedro, Tiago, Mateus, João, todos esses apóstolos, eles estariam sendo perseguidos, mas Cristo se manifestaria no céu para punir os perseguidores dos apóstolos e encerrar a perseguição. E nós vimos que isso aconteceu no ano de 66,
ou seja, cerca de 40 anos depois de Cristo, Cristo falou, não passará esta geração. Cristo falou, alguns há dos que aqui estão vivos, que não vão morrer, que vão ver isso acontecer. E eles viram, porque no ano de 66, no mês de maio, Cristo veio com as nuvens e logo em seguida, logo naquele contexto, começou a guerra de Israel contra os romanos e os romanos destruíram Israel completamente, não deixaram pedra sobre pedra, destruíram o templo, destruíram tudo. Jerusalém, que antes era uma cidade linda, era uma cidade muito arborizada, era uma cidade que alguns lembravam, diziam até que parecia com o jardim do Éden, se tornou um grande deserto, porque Cristo interviu por meio dos exércitos romanos para destruir os perseguidores da igreja e os perseguidores dos apóstolos, e por isso ele julgou Israel e Jerusalém, e aquela nação, tendo deixado de persegui-lo, a igreja assumiu um espaço cada vez maior e os cristãos poderiam viver suas vidas tranquilamente com o fim daquela perseguição. E desde o fim daquela perseguição, nunca mais existiu na história do mundo uma perseguição contra toda a igreja. É algo que muitas pessoas não param para pensar. Nunca mais, em 2.000 anos, existiu uma perseguição contra toda a igreja. Porque todas as perseguições que existem são perseguições regionais, são perseguições naquele local, naquele país, mas a igreja inteira sendo perseguida ao mesmo tempo, quase sendo levada a ser destruída. Isso só aconteceu no primeiro século e Jesus se manifestou para destruir os inimigos dos apóstolos. Então pense aí que os apóstolos e a igreja primitiva, eles cantavam o Salmo 3. E eles cantavam, levanta-te, ó Deus, vem me salvar. E a resposta de Deus foi exatamente a que está no Salmo 3. Feriste inimigos seus dentes e seus queixos quebrastes. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando nós cantamos esses salmos, nós estamos cantando os mesmos louvores da igreja primitiva, e por isso nós devemos esperar as mesmas bênçãos e as mesmas respostas. Então nós chegamos hoje, no sermão de hoje nós vamos focar no que está nos versos 34 até o final do capítulo. Vamos ler. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém. Glórias a Deus. Vamos comentar a partir do verso 34. A partir do verso 34. Então Jesus diz, não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Vamos começar deste verso e aí nós vamos verso por verso para entender a lição de Jesus. Lembre-se que nós temos dois princípios principais para entender um texto. O primeiro é o que na teologia nós chamamos de analogia da fé. Repita comigo, analogia da fé.
Que princípio de interpretação é esse? Eu vou dizer de uma forma mais simples. A analogia da fé significa que a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, quando houver dúvidas sobre o significado de uma passagem, você pode esclarecer com outras passagens. A gente já faz isso no dia a dia com o ser humano. Então, quando alguém te diz alguma coisa, quando alguém te fala alguma coisa, você tem que entender o que ela disse, levando em consideração outras coisas que ela fala. E existe um problema quando a gente não faz isso. Então, quando você pega uma frase de alguém, e você quer analisar aquela frase de forma isolada, sem levar em consideração o que a pessoa já te falou antes, sem levar em consideração o que a pessoa já te falou depois, isso se chama deturpação. E é daí que, na verdade, vem muitas fofocas, né? Muita fofoca vem de uma frase que alguém fala e você isola. Deus também é assim, porque Deus ele falou 66 livros, e ele quer que você leve em consideração tudo. Ele quer que você leve em consideração tudo. Então a gente precisa comparar a Bíblia com a Bíblia. Quando a gente faz isso, fica bem simples de entender as coisas. Por isso que aqui na igreja, a gente incentiva você a ler a Bíblia inteira todo ano. Então tem gente aí que entrou para a igreja, eu sei que tem gente aqui na nossa igreja que desde que entrou na igreja já leu a Bíblia inteira 4 vezes, 5 vezes, porque a gente incentiva, porque a gente não quer que você seja ignorante, nem que você, eu vou fazer aquilo só porque o pastor disse. Não, você tem que aprender direto com Jesus, lendo a Bíblia. Não é só porque eu falei. Não existe isso nessa igreja aqui. É só porque eu falei que tem que ser assim. Não, você tem que ler a Bíblia. Agora, a gente não vai aceitar posicionamentos que você tira as coisas do contexto, solta a frase e solta. Isso não é aceito aqui. A gente considera a Bíblia inteira. Porque senão você começa realmente aí que tem origem as seitas, né? Então, por exemplo, os kardecistas. Os kardecistas, eles vão dizer que Jesus defende a reencarnação. Jesus defende a reencarnação. Você fala, onde que Jesus defende a reencarnação? Aí eles vão pegar João 3, que tem a frase lá. Necessário é nascer de novo. Realmente Jesus falou, necessário é nascer de novo. Ele falou, tá vendo? Ó, nascer de novo, você vai nascer de novo, você vai morrer e vai reencarnar. Bom, se o cara tivesse a preocupação de ler o capítulo inteiro, João 3, o capítulo inteiro, estaria claro, direto, explícito, que nascer de novo em João 3 não é você morrer e voltar. Está claro lá que nascer de novo é nascer de novo espiritualmente quando você muda de vida. Quando você muda de vida, se torna uma nova pessoa. Você era ladrão, e agora eu não sou mais ladrão, agora eu sou honesto. Eu era mentiroso, não sou mais mentiroso, agora eu sou honesto. Eu era beberrão, agora eu não sou alcoólatra, agora eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa moderada. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Então, é complicado entender isso? Não, não é complicado entender isso. É só você ler o capítulo inteiro. Pelo amor de Deus, leia um capítulo inteiro. Mas tem gente que não quer. Sabe por que tem gente que não quer? Porque eles querem que a reencarnação seja verdade. Eles querem tanto que seja verdade, que eles vão tirar coisa do contexto. Então, a gente gosta de ler as coisas no contexto. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto de interpretação é que você tem que prestar atenção na língua portuguesa. Ok? Tem muita gente que confunde e deturpa as coisas. Às vezes é problema de português mesmo. Às vezes é problema de não entender o português. O analfabetismo é muito grande no nosso país e às vezes as pessoas têm dificuldade. Eu estava vendo um vídeo aí que estava escrito assim, adúltero. Adúltero tem um acento circunflexo, né? E o cara entendeu adultera. Ok? Ele entendeu que estava mandando ele adulterar. Entendeu? Ele adulterar. Não está escrito adultera, está escrito adúltero. Estava, na verdade, condenando. Eu não acho que ele entendeu, não. Acho que ele usou isso aí como desculpa. Mas é língua portuguesa, gente. Adúltero tem acento. Adultera é um imperativo, né? O verbo no imperativo. Então a gente tem que prestar atenção. Eu só queria colocar esses 2 pontos. Então vamos para o verso 34. Não cuideis quer dizer não pensem. Não pensem.
não cuideis que vim trazer paz à terra. A palavra terra, pela analogia da fé, ela é utilizada na Bíblia com dois significados possíveis. E não é só na Bíblia, não. Isso aqui também é questão de português. Tem dois significados possíveis. Vamos entender aqui. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Essa aqui não tem como... É só abrir a primeira página da Bíblia, tá? Não é para ficar procurando, não. Tem gente que tá... Gênesis, gente. Gênesis é o primeiro. Vamos ler o verso 1 todo mundo junto? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, vocês estão vendo que os céus está no plural? Tem o S no final. Céus. Por que céus está no plural? A Bíblia fala de 3 céus. Se você for, por exemplo, em 2 Coríntios, ele fala sobre o terceiro céu. Como assim terceiro céu? Presta atenção. O primeiro céu, esse azulzinho aí, onde tem nuvens, onde tem os passarinhos. Não é isso? Só que se você subir mais um pouquinho, você vai chegar aonde? Mais um pouquinho não é muito, né? Você vai chegar no espaço. Então, o espaço é o segundo céu. Se você for 300 bilhões de anos, muito longe, você vai chegar no paraíso. Então, o terceiro céu é o paraíso. Você tem o espaço e você tem a atmosfera aqui da Terra. Então, esses são os céus. E a Terra? A Terra é o nosso planeta. Então, no princípio, criou Deus os céus e a Terra, que é o nosso planeta. Então, a palavra Terra pode significar o nosso planeta. Ué, e pode significar outra coisa? Pode. Abre em Isaías 13. Isaías 13, que é uma passagem que nós lemos na semana passada. Isaías 13. Verso 1. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Pausa. Sempre que você vê uma profecia que começa com a palavra peso, quer dizer que é uma profecia sobre coisas ruins. Peso da Babilônia. Peso quer dizer que é algo pesado. Ele vai dizer algo pesado. Então, aqui no capítulo 13 é uma profecia contra a Babilônia. Tá? Agora vamos olhar para essa profecia contra a Babilônia. Vamos no verso 5. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Agora vamos para o verso 9. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá a sua luz. Agora vamos para o verso 19. E Babilônia, ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar o seu rebanho. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes e
os sátiros purarão ali. Os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Então, pausa aí. Então, essa profecia aí do capítulo 13 é uma profecia contra o mundo inteiro, não é contra o planeta inteiro. É uma profecia contra a terra da Babilônia. Então, por exemplo, no verso 5, vocês estão vendo aí que o Senhor, ele viria para destruir toda aquela terra. Está vendo a palavra aquela terra? Quer dizer que é a terra da Babilônia. E quando ele diz aí de uma terra remota, quer dizer de outra terra. Então, no verso 9, quando ele diz para pôr a terra em assolação, eis que vem o dia do Senhor, rendo com furor e ira ardente para pôr a terra da assolação. A terra aí é aquela terra que é a terra da Babilônia. Ou seja, terra aí não é o planeta inteiro. É a terra da Babilônia, por isso é aquela terra. E por isso, no verso 19, vão para o verso 19, ele vai dizer: a Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus os transtornou. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi completamente destruído. Verso 20, nunca mais será habitada nela, nem morará alguém de geração em geração. Ele está dizendo que depois dessa destruição aqui, nunca mais ninguém vai morar no planeta inteiro. Eu estou morando aqui no planeta. Não, na terra da Babilônia. Nunca mais ninguém vai morar na terra da Babilônia. Verso 22. Isso é algo que dentro do tempo de Isaías, dentro da época de Isaías, isso é algo que demoraria para acontecer? Não. Olha só o final. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo e os seus dias não prolongarão. Isso é algo que estava perto de Isaías. Estava perto. E quando Deus diz perto, é perto. Pois bem, aonde está a Babilônia agora? A Babilônia ainda vai ser destruída ou já foi destruída? Bom, se Isaías falou que estava perto, então tem que ser naquela época. E de fato foi. Se você for hoje, em 2020, eu vou falar 2023, 2024, você pega o seu avião, vai para o Iraque. Você tem o lugar onde era Babilônia. Sabe o que você vai encontrar nesse lugar? Você vai encontrar um lugar deserto, onde ninguém mora, exceto esses animais. Tem esses animais lá, é só você pesquisar. Como que é a Babilônia agora? É um lugar deserto há muitos e muitos e muitos séculos, desde o tempo de Isaías. É deserto até hoje. Tem as ruínas, tá? Tem as ruínas da Babilônia. Então tem as ruínas lá. Então tem aqueles lugares, aqueles prédios destruídos. Mas não tem como ninguém morar lá, porque é um deserto, talvez chegue até 60 graus, ou mais. Então foi destruído. Então aqui eu dei um exemplo de um texto que usa linguagem parecida com o que nós encontramos no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento também, quando ele usa a palavra terra, às vezes pode ser o planeta inteiro, ou pode estar se referindo a um país, a uma cidade. A terra da Babilônia, a terra do Brasil. A gente não fala terra brasileira? Também. Então vamos voltar para Mateus 10. Vamos voltar para Mateus 10. Agora vocês vão entender por que eu dei essa explicação toda. Vamos lá. Mateus 10, 34. Não cuideis que vim trazer paz à terra. E aí a gente tem que se perguntar. Vamos fazer uma pergunta que é o seguinte. Quando a gente vai, às vezes vão falar assim, ó, eu já vi isso acontecer. Não é tão comum assim, mas às vezes acontece. Você fala assim, ó, vamos orar pela paz
na Ucrânia que está tendo uma guerra contra a Rússia. Vamos orar para que tenha paz no Brasil. Algumas pessoas vão dizer, não, mas Jesus disse que ele não veio trazer a paz. Texto fora de contexto. Porque a gente já explicou esse capítulo tintim por tintim. Então, a terra aqui, se vocês prestarem atenção no contexto, a terra aqui, nos versos anteriores, que a gente falou tanto sobre esses versos anteriores, Jesus estava falando sobre uma perseguição contra os apóstolos que aconteceria aonde? Na terra de Israel. Quando Jesus está dizendo, não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, ele está se referindo ao julgamento que Israel sofreria naquela geração. Ele não está falando sobre a Ucrânia, ele não está falando sobre a Rússia, ele não está falando sobre a tua casa. Ele está falando que esta geração, eu vim trazer a espada, ou seja, eu vim destruí-los. Esta terra maldita, essa terra que rejeitou os profetas e que rejeitou os apóstolos. Quem disse que eu vim trazer paz a elas? Eu vim fazer com que ela vai ser destruída. Como, verso 15, Sodoma e Gomorra foram destruídos. Como, Isaías 13, a Babilônia foi destruída. Aí a pergunta é, mas espera aí, Jesus, ele veio trazer destruição? E depois ele vai falar até sobre inimizade na família. Como que isso pode ser? Meus irmãos, isso é uma das coisas mais importantes que você tem para aprender na Bíblia, que é o seguinte. Não existe paz com a maldade. Não deixe ninguém te enganar a pensar que com a maldade existe paz. Então, se você entender aqui de quem que ele está falando, você tem que concordar que realmente não tem que ter paz. Como assim? Vamos pensar aqui. O que os caras fazem lá? Vamos pensar no caso lá, no livro de Atos, depois disso aqui, Jesus está profetizando. No livro de Atos tem o caso do diácono Estevão. Vamos pensar no caso do diácono Estevão. Os apóstolos começaram a pregar em Jerusalém. Aí o pessoal falou assim, apóstolos, está tendo um monte de viúva, ou seja, mulher, senhora, que tinha perdido o marido, que estão passando necessidade. Apóstolos, Pedro, Mateus, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o pessoal passar fome aí? Aí os apóstolos, isso está em Atos capítulo 6, os apóstolos vão falar, não. Não vamos deixar. Nós vamos escolher 7 homens, e esses homens vão cuidar todos os dias que essas viúvas estão recebendo comida. E o nome disso é diácono. Então aí é a origem dos diáconos. Em breve a gente vai levantar diácono nessa igreja. A responsabilidade dos diáconos era ajudar quem estivesse passando necessidade. Quem estivesse passando necessidade. E um dos diáconos era Estevão. E todos os dias, Estevão ia lá socorrer as viúvas. Ele levava comida para as viúvas, para elas não passarem fome. Ele conversava com elas. Ele fazia tudo aquele trabalho lindo em Jerusalém. Sabe o que os judeus, aqueles mesmos que já tinham matado Jesus, sabe o que eles fizeram com Estevão? Eles prenderam Estevão, na calada, prenderam Estevão, começaram a acusar um monte de coisa e mataram Estevão apedrejado. Está lá em Atos capítulo 6, 7 e 8. E vocês querem dizer para mim que assassinaram um homem que socorria todas as viúvas de Jerusalém, e vocês querem dizer que para mim que Jesus Cristo tem que ter paz com essa raça?
que Jesus Cristo tem que estar em paz com os assassinos de Pedro, com os assassinos de Estevão. Não. Então, se a gente lembrar que nos versos anteriores Jesus estava falando sobre as perseguições, ele está dizendo aqui, vocês acham que eu vim trazer paz para vocês? Não, para vocês eu vim trazer a espada. Então esse é o contexto. Então aí você começa a ver, peraí, você quer estar em paz com esse tipo de assassino? Você quer considerar o seu amigo o tipo de pessoa que matou o apóstolo, o diácono Estevão? Com isso, a gente começa a ver que esse conceito de paz é muito relativizado pela sociedade moderna. A sociedade moderna vai falar, não, tem que ser tudo na paz. Não, mas tem gente que não é para ter paz. Tem gente que não é para você estar em paz com ela. Por quê? Porque são pessoas ímpias, perversas, e que se você levantar a bandeira branca, ela vai te destruir. Então saia da superficialidade e comece a entender melhor que negócio é esse de paz que muitas pessoas... vamos se abraçar, todo mundo em Campo Bom. Não, eu não quero estar abraçado com todo mundo em Campo Bom. Eu quero estar abraçado com as pessoas que são honestas. Eu quero estar abraçado com as pessoas que estão contribuindo algo para a cidade. Só que aqui em Campo Bom também tem ladrão, também tem assassino, também tem um estuprador. Você quer estar abraçado em paz com os estupradores de Campo Bom, dizer, não, a gente é amigo. Eu não. Então, comece a sair dessa superficialidade que você vai começar a entender melhor Jesus. Jesus queria paz com todo mundo em Israel? Não. Não. Porque Jesus é bom. E se você é bom, algumas situações não vai poder ter paz. Quantos erros médicos? Vamos começar a pensar um pouco sobre a nossa sociedade. Quantos erros médicos no Brasil não matam as pessoas? Por um erro médico que pode não ser culpa de ninguém, às vezes tem um erro que é humano. Mas tem erro médico que é culpado. E alguém morre. E sabe por que certas coisas não mudam? Porque tudo... Não, deixa aí, na paz. Não vamos incomodar ninguém, não. Continua assim. Continua morrendo gente. Continua tendo hospital onde você vai lá, eles não te atendem. Continua. Jesus não ensinou a ter paz com tudo e nem com todas as pessoas. Tem gente que eu quero brigar. Tem gente que é para mim brigar. Por quê? Porque é uma injustiça que vai levar alguém a morrer, alguém a ser roubado, alguém a ser estuprado, e você não pode ter paz com isso. Então, graças a Deus, Jesus não tem paz com todo mundo. Graças a Deus. Porque se Jesus tivesse paz com os perversos, ele seria perverso. Quem tem paz com todo mundo é perverso. Você está tranquilo com ladrão? Ah, tem um cara aqui que é ladrão, eu sou amigo, estou tranquilo com ele, não tem problema não. Então não quero mais papo com você não. Não quero. Eu não tenho amizade com você. Eu não tenho amizade com nenhum ladrão. Então, aí você se me pergunta, isso aqui é difícil de entender? Se você levar em conta o capítulo inteiro, não. Porque ele acabou de te dizer que vai ter pessoas perseguindo e querendo matar os apóstolos. Por que Jesus vai ter paz com essa terra? Eu não vim trazer paz com essa terra, eu vim trazer a espada. Ele trouxe a espada, a gente falou na semana passada, né? Lembra da espada que destruiu Jerusalém, destruiu a terra de Israel? Até hoje não é tão bonita igual naquela época, não. Não é bonita como naquela época, não. No tempo de Jesus era muito mais bonito. Mas vamos continuar. No verso 35 ele vai
intensificar. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai e a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Preste atenção no verso 35, na palavra eu. Eu aí é quem? Jesus que está falando. Jesus está falando que ele veio colocar briga familiar. Ah, meu Deus. Jesus veio dividir a família? Sim. Eu vou te dar um exemplo aqui. Abra em Atos, capítulo 6. Agora nós vamos para o texto que eu mencionei aqui de Estevão, né? Vamos lá, Atos 6. Não, na verdade, a morte dele, Atos 6 é quando ele começa a ser diácono. A morte dele é no capítulo 7. Capítulo 7, a partir do verso 54, vai vir a morte de Estevão. Morte do grande diácono Estevão. E ouvindo eles isto, enfureciam em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Isso aí é os sacerdotes judeus rangendo os dentes, quer dizer, irado. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Olha só que visão maravilhosa. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremetaram unanimemente contra ele. Expulsando da cidade, o apedrejavam. E testemunhas depuseram contra suas capas aos pés um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esses pecados. E tendo dito isto, adormeceu. Ele morreu. Ele morreu apedrejado. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples aqui para você. Você vai entender Mateus 10. Então, se você voltar, isso é a multidão apedrejando ele. Se o teu pai tivesse lá apedrejando, você ia concordar com teu pai? Se a tua mãe tivesse lá, se teu irmão, se teu filho tivesse lá, você ia defender o seu filho? Se os seus parentes estivessem participando dessa perseguição, você ia falar assim: não, como é meu filho, como é meu pai, como minha mãe, eu não vou ficar contra, não. Não vou ficar contra. Mateus 10. Volta para Mateus 10. Diante dessas maldades, diante dessas perversões, se o teu filho, que você tanto ama, estivesse lá, você tinha que ficar contra o teu filho, apontar o dedo na cara dele e dizer: seu marginal, seu assassino, seu sanguinário. Qual o contexto? Por que você tem que fazer isso? Porque a lei de Deus está acima das relações familiares. A lei de Deus está acima das relações familiares. Isso que Jesus está combatendo. Mateus 10. Voltando aqui. Verso 36.
E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Por quê? Porque haveria muitos dos seus familiares, dos familiares desses primeiros cristãos, que se colocariam contra a justiça e iriam querer perseguir os apóstolos. E aqueles que fossem fiéis iam ter que dizer: não, eu não amo o meu pai ou a minha mãe mais do que Deus e a sua lei. Se eles estão fazendo isso, eu sou contra. E isso é colocar Deus acima da sua família. Eu estou mostrando o contexto original. Agora vamos falar sobre hoje em dia. Porque as circunstâncias mudam, os contextos mudam, mas o homem continua sendo o mesmo. Quantas perversidades não acontecem hoje em dia porque as pessoas colocam outras coisas acima de Deus e de sua lei? Eu conheço mulheres que encobertam os seus filhos traficantes, que escondem drogas para seus filhos traficantes. Por quê? Porque é meu filho. Pelo meu filho eu faço tudo. Deixa eu te avisar aqui. Se pelo teu filho tu faz tudo, você é o princípio da perversidade. Porque tudo pode ser tudo. Você mata pelo teu filho? Você rouba pelo teu filho? Então comece a pensar que a ideia do verso 37 é que acima da tua família, acima do teu filho, acima da tua mulher, teu esposo, tem que estar Deus. Porque Deus que é a base de todas as coisas boas. E aí eu quero falar um pouco aqui sobre como que colocar o filho, a mulher, os familiares, acima de tudo, como que você corrompe a relação com eles. Você quer saber como é que você vai destruir teu filho de forma rápida? Coloque teu filho no centro de tudo. Você quer um filho mimado, que não respeita nada, não respeita ninguém? Fica colocando ele como o centro de tudo. O teu filho tem que saber que ele não é o centro de tudo. Porque se você colocar ele como centro de tudo, então a vontade dele vai ter que prevalecer sempre. E nenhum ser humano que acha que a vontade dele tem que prevalecer sempre é um ser humano que é bom de conviver. Vocês conhecem gente que é assim, que acha que ela está acima de tudo? Ela está acima da lei. Ela está acima da verdade. Essas pessoas, elas têm que entender que não, elas não são o centro de tudo. E a gente tem que começar tratando os nossos filhos assim. O teu filho não é a pessoa mais importante que existe. O mais importante que existe é Deus. Teu filho está abaixo de Deus e mais, ela tem que começar a ver a importância de outras pessoas. Ensine teu filho que acima dele tem uma lei. Tem regras acima dele. Ele não tira essas regras, essa lei na hora que ele quiser. Então, esse é o princípio aqui. O princípio aqui é que existem princípios, leis, normas de Deus que está acima das pessoas. Mais importante do que você é a lei de Deus. E se tu está matando, roubando, fazendo isso, aquilo que é contra a lei de Deus, é você que está errado e vai ser rejeitado. Não interessa ser parente. Esse é o princípio aqui. Colocar Deus acima de tudo, colocar Deus acima de todos, é inclusive importante para preservar um amor saudável e não doentio. Todo ser humano que a gente coloca como absoluto, aquele relacionamento se corrompe. Aí você fala assim, não, mas eu amo muito a minha mulher, a minha esposa. Vou te falar como que seu relacionamento vai se corromper se você não colocar Deus acima de tudo.
Se você absolutizar o teu marido ou a tua esposa, o que você está dizendo? Que o teu marido ou tua esposa pode fazer tudo com você. Se você colocar eles como o absoluto, que está acima até de Deus, está no lugar de Deus, então eles podem fazer tudo com você que você vai aceitar. Eu te pergunto, o marido, ele pode fazer qualquer coisa com a esposa? A esposa, ela pode tratar o marido de qualquer jeito? Começa a pensar nisso. Agora, pense naquelas pessoas que elas fazem parte de um relacionamento abusivo. Com certeza vocês conhecem pessoas que estão dentro de um relacionamento abusivo. Às vezes a mulher é tratada como gato e sapato e ela aceita. Ela fica defendendo o marido. É tratada como lixo. Ela fica defendendo. Sabe por quê? Porque é um relacionamento que a lei de Deus não está acima das pessoas. Porque um relacionamento, para ser saudável, tem que ter princípios acima dos dois. Quando tem princípios acima de dois, não é faz o que quiser, não. Porque tem uma lei de Deus, tem um Deus acima da gente, então os dois têm que se encaixar naquilo. Aí vai entrar o quê? O respeito. Porque a lei de Deus, que está acima do meu marido, ensina que tem que ter respeito. Que tem que ter sinceridade, que tem que ter verdade, que tem que ter amor. Isso é colocar a lei de Deus, é colocar Cristo acima de tudo. Quando você coloca as pessoas no lugar de Cristo, acabou os princípios e vira um relacionamento doentio. Porque se tua mulher mentir para você, o teu marido mentir para você, não tem problema, porque não tem Cristo acima, não tem lei acima, não tem princípio. E isso é uma epidemia do nosso tempo. Porque as pessoas estão idolatrando pessoas. As pessoas estão idolatrando relacionamentos. E tudo que você idolatra se corrompe e se destrói. Você ama muito a sua esposa? Para amar de verdade, tem que colocar Cristo acima. Se ama teu filho, coloque Cristo acima do teu filho. Se tu não colocar Cristo acima do teu filho, vai ser um amor doentio, deturpado, doido. Você vai começar a apoiar coisa errada. Você vai começar a ser tratado de qualquer maneira, porque acabou, não tem base. É só aquela pessoa e acabou. Eu tô cansado por aí de ver relacionamentos doentios. Pessoas se tratando igual lixo, não tem mais princípios. As pessoas acabaram os princípios do relacionamento. Você defende aquela pessoa incondicional. Meu irmão, ninguém tem que ser defendido incondicionalmente, exceto Deus. Só tem um que você vai falar, eu defendo em qualquer circunstância, é Deus, porque a gente sabe que ele é perfeito. O ser humano vai ter que ter, alguns momentos vai ter que ter críticas. Em algum momento ele falhou, não é perfeito. Não é perfeito. Então é contra isso que Jesus está nos advertindo, contra a idolatria familiar. O que é idolatria familiar? É quando você de tal forma coloca aquele familiar no pedestal que ele está acima de todos e de todos, e nenhum relacionamento pode existir assim. Isso acontece no relacionamento pai e filho. Jesus fala aqui de sogra. Vocês já viram aqueles problemas? Tem muito problema de casamento que o marido coloca a mãe acima de tudo. Ou a esposa coloca os pais, a mãe ou o pai acima de tudo. Pronto. É destruição na certa. Porque tu colocou tua sogra, teu sogro, seja quem for, acima de qualquer coisa, então eles vão poder fazer qualquer coisa sem freio. Simples.
O que acontece em muitas famílias? A sogra começa a falar mal da esposa. O sogro começa a falar mal do marido, um falando contra o outro. Não, mas eu não vou falar não porque é minha mãe. Não vou falar não porque é meu pai. Ué, e teus pais não estão debaixo do nono mandamento contra a fofoca, não? Eles não têm que obedecer. Não ser fofoqueiro é um mandamento. E aí muitos não querem, por quê? Porque é como se aquilo ali não importa, aquele princípio não importa. E aí muitos casamentos são destruídos. Porque vai ficar uma situação que aquela pessoa então virou um ídolo. O que é um ídolo? Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus. Então você vê que é a mesma ideia aqui. O contexto aqui, perseguição. Ah, eu não estou sendo perseguido, mas é a mesma ideia. Todo ser humano, nenhum ser humano está isento de estar debaixo da lei de Deus. Ninguém. Isso acontece com a relação com os sogros. Isso acontece com a relação com os filhos. Tem um monte de adolescente aí estragado. Estragado, porque é como se aquele filho não tivesse lei. Não tem lei para aquela criança. Os pais ficam querendo proteger, ficam acobertando. A criança não tem lei. Você quer estragar teu filho? Faz isso. Não dê lei para ele, não. Não ensine como é que tem que ser o comportamento. Irmãos, tem homens, mulheres, que tratam seus irmãos como intocáveis, que acobertam absurdos. Então, o princípio é: tudo que alguém fizer que não condiz com a lei de Deus, e eu preciso concordar, ou não me oponho, ou não, porque aquela pessoa virou idolatria. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se você está colocando os seus familiares acima da lei de Cristo, dos princípios de Cristo, você não é digno de Cristo. Qualquer pessoa que você está colocando, porque Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Ah, para mim essa pessoa aí, eu conheço. Mães que acobertam roubo. Não precisa ser algo tão grave assim, não, coisas menores. Ah, o meu filhinho não. Tem mães com a vida destruída de acobertar filhos. Acobertar o erro dos filhos, se destruindo, se destruindo, se destruindo. Se fosse qualquer outra pessoa, ia entender que está errado. É o filho, não entende. Meus irmãos, isso é fazer mal para os filhos. Sabe o que faz bem para os teus filhos de vez em quando? Virar para ele e dar um grito. E falar: meu filho, não é assim não. E eu não vou aceitar isso não. Faz um bem danado. Faz um bem. Ele ia aprender que às vezes ele vai ter que ser contrariado. Porque senão você está amando o seu filho, está colocando ele mais que Deus. E só Deus é perfeito. E aí a gente precisa entender que a cruz, verso 38, a cruz está na essência do amor. A cruz está na essência do amor. Não existe amor sem cruz. Não existe amor sem cruz. Por quê? Porque para essas pessoas aqui na igreja primitiva, seria muito complicado elas seguirem Jesus, porque, como a gente viu aqui, tinha muita perseguição. Então, era mais cômodo para a pessoa ficar na dela, não falar nada para ninguém e ficar na encolha. Né? Seria mais cômodo. Por que Jesus enfatiza os familiares aqui? Porque se nem para os familiares você pode ceder, quanto mais para outras pessoas que não são tão importantes quanto os familiares.
Presta atenção no verso 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais aos ouvidos, pregais sobre os telhados. O que quer dizer o que eu digo em trevas, dizei-o em luz? Quer dizer, tudo que eu estou ensinando para vocês, apóstolos, tudo que você é como cristão, isso tem que ser público para todo mundo. Ou seja, não existe cristão 007. Espião, né? Cristão 007, que ninguém sabe o que você é. Você fica escondendo. O que eu estou dizendo para você aqui ao pé do seu ouvido, pregai-o sobre os telhados. Todo mundo tem que saber que você é. Porque se tem alguém que não sabe o que você é, você está se escondendo porque, verso 26, porque você tem medo. Em que contexto disse aqui? Ó, a importância do contexto de novo. Em que contexto Jesus disse isso daqui? No contexto de perseguição. Não é um contexto tranquilo, não. Um contexto de perseguição. Agora eu quero saber por que você, num contexto tranquilo, sem ser perseguido, sem teu filho querer te matar e sem nenhum apedrejamento, por que você está 007? Está entendendo a importância de entender o contexto original? Porque ali em Jerusalém o negócio estava pesado. Jesus foi crucificado. Estevão foi apedrejado. Se tinha alguém para pensar, melhor ficar quieto aqui, seriam eles. E Jesus fala, não tenha medo não. Não tenha medo. Porque o máximo que eles podem te fazer é matar até o corpo. E tem pior? Sim. O pior é você ir para o inferno. Verso 28. O pior é você ir para o inferno. O princípio aqui é, não tenha medo dos seus princípios. Não tenha vergonha dos seus princípios. Se você tem vergonha dos seus princípios, você é uma vergonha para os 12 apóstolos. Você é uma vergonha para os 12 apóstolos que tiveram que ser mortos. Você é uma vergonha para Estevão, que estava lá defendendo os princípios dele, ajudando as viúvas. Ele foi morto por causa disso. E aí tu vai em Campo Bom, 2024, ficar escondidinho? Não. Não quer dizer que a gente tem que se tornar... O ponto aqui não é você se tornar uma pessoa inoportuna, que fica perturbando a pessoa toda hora. Não é isso, não. Mas seja uma pessoa autêntica. Seja uma pessoa transparente. Ah, tá todo mundo fazendo brincadeira com isso daqui, mas para mim isso não é brincadeira. Seja transparente, seja honesto com o que você é, o que você acredita. Porque seus princípios de Cristo são muito importantes. Nós cremos que nós devemos amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O mundo vai te dizer um monte de coisa. O mundo vai dizer que você tem que ser o cara esperto, que vai passar a perna muitas vezes. O mundo vai te ensinar um monte de coisa. Que tu tem que sair com aquela moça e se aproveitar dela. Que isso é o que o homem faz. E aí você vai ficar com vergonha. Ah, eu tenho vergonha de assumir que eu não fico se aproveitando de mulheres. Eu tenho vergonha de assumir que eu não sou um cara que vai tentar passar a perna em alguém. Meu Deus, que vergonha perversa é essa? Você tem que ter orgulho de ser alguém assim. Você tem que ter orgulho dos seus princípios. Senão você vai ser consumido. E às vezes os seus familiares que vão fazer mais pressão. Às vezes você vive no meio corrompido, mas não é só familiares não. Pense aí, amigos, colegas de trabalho. Você tem que ser uma pessoa transparente em todos os lugares. Sem temer. Esse que é o princípio aqui. Por quê? Porque Deus e os seus mandamentos estão acima de todos.
Acima de tudo. Deus não tem uma preferência independente disso. Deus não faz acepção de pessoas. É o mandamento dele que é o absoluto. Então não foi só a Babilônia que foi destruída. Quando Israel pecou, foi destruído também. Deus não falou assim, Israel, então vamos passar a mão na cabeça. Em primeiro lugar vem Deus. Depois vem as pessoas. Só assim você vai ter um relacionamento saudável com as pessoas. Inclusive, essa é a verdadeira base do amor entre seus parentes. Vamos orar. Altíssimo Deus, obrigado por todas as coisas. Obrigado por nossa família. Obrigado por nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos. Nos ensine, Senhor, a ter um relacionamento saudável com as pessoas, onde elas não são colocadas em um pedestal da idolatria, onde elas não são colocadas acima do que elas realmente são. Mas que cada um venha conviver com humildade, entendendo sua verdadeira posição, entendendo que só há um que está acima de tudo, de todos, que é Deus. E que não há ninguém que possa tomar o lugar de Deus e da sua lei. Ensina-nos, Senhor, por Cristo Jesus, eu oro. Amém.